Olá, seja bem-vindo a mais um Léxico Psicanalítico e hoje nós vamos falar sobre o complexo de Édipo. Antes de começarmos, já deixe seu like aqui para o YouTube entender que você gosta desse conteúdo e ele continuar enviando um conteúdo que é sério e é completamente de graça para você. Também quero convidar você a compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam aprender e que esse conteúdo chegue a mais pessoas, contribuindo para a vida delas e para a vida de outras pessoas que fazem parte do círculo dela. E é claro, não se esqueça de se inscrever no canal. Bom, sobre o complexo de Édipo, a gente pode entender algumas questões muito importantes para a psicanálise. A primeira é que o complexo de Édipo não é só um drama infantil, não é só um conflito na relação parental, ele é formador, estruturador do sujeito, ou seja, formador enquanto personalidade do ser humano. E ele é muito importante e há uma separação entre complexo de Édipo no menino e complexo de Édipo na menina. Talvez você até escute dizer outra expressão em relação ao complexo de Édipo na menina, que é o tal do complexo de Electra, que foi proposto por Jung. Porém, na mitologia, isso não faz muito sentido. Então, a gente, com Freud, e como a gente está fazendo um léxico psicanalítico em relação a Freud, a gente vai ficar com a noção de complexo de Édipo feminino também. Os tempos são diferentes e a passagem pelo conflito também é diferente. Então, quero pegar, em primeiro lugar, o menino como exemplo, porque a gente sabe que uma criança, ela nasce em um contexto alterotizado. Toda criança, ela se satisfaz no corpo da mãe, como uma espécie de função continente. Hoje já é sabido de vocês e de muitas pessoas de que a criança, ela se vê como uma espécie de extensão do corpo da mãe. E é nessa relação de apoio, onde a criança vai desenvolver mais do que uma satisfação para a necessidade fisiológica dela. Ou seja, mamar, estar no corpo da mãe, não é só uma satisfação fisiológica, mas também é algo que está para além dessa necessidade. Pois é, o prazer. E isso já versa sobre a economia do prazer, sobre a busca pela satisfação, por enquanto, desenfreada da criança. Bom, a gente sabe que o Freud propõe, nesse interim, algumas fases do desenvolvimento. Tanto é que a primeira fase é conhecida como a fase oral, porque a criança encontra na boca uma possibilidade, ou seja, no corpo, de satisfação, para além, mais uma vez, da necessidade. Então, nesse movimento, a criança ela cria um laço com o corpo da mãe, do qual a mãe lhe pertence. Porém, ao longo das fases do desenvolvimento, verso Freud, que é a partir mais ou menos dos 4 anos de idade, tendo passado outras fases também, como, por exemplo, o anal, a criança, então, vai se deparar com um movimento de ruptura. O menino, então, vai se encontrar com um terceiro que entra na relação, se apresenta a ele, para separá-lo do corpo da mãe. E eu gosto muito dessa noção de corpo em psicanálise, porque explica muitas coisas para a gente que diz respeito à nossa necessidade psicológica, as nossas, ou se eu puder traduzir aqui em outras palavras, o desejo. Bom, o pai como um terceiro, ele se apresenta como um corte, tanto que o núcleo do complexo de Édipo é o complexo de castração. A criança se sente castrada justamente pelo fato de que a mãe começa a apresentar uma outra forma ou uma outra característica do seu desejo, que não é mais só o filho. É como se o filho se perguntasse, mas não sou eu o objeto máximo do seu desejo? Eu não sou tudo que você sempre quis? Isso tem que ver também com o distanciamento da mãe. A mãe, então, ela vai se separando cada vez mais do filho e o filho vai se perguntando que amor é esse que se perdeu? Ou em dúvida entre ela me ama ou ela me odeia? Que relação é essa? E por que agora há um terceiro? O reconhecimento desse terceiro é a partir justamente desse complexo de Édipo, é um núcleo, né, do complexo, que é o complexo de castração. O menino, então, na fase, vamos dizer, fálica, reconhece a perda para o pai, como o caso, por exemplo, muito importante do Freud, do pequeno Hans, onde a gente vai ver isso de uma maneira mais clara, a distância do pai, e quando ele trabalha numa cidade, ele chega em casa, vê a mãe, fica com a mãe na cama e o filho perde esse espaço, porque quando o pai não está em casa, o filho dorme com a mãe, o filho tem o olhar da mãe, o filho recebe o banho pela mãe, então naquele movimento ele perde essa relação de troca com a mãe e ele precisa dar lugar então ao pai na relação. Essa castração ela é muito importante e a gente diz que ela é formadora porque é onde há o primeiro movimento de recalque.
a primeira forma, então, de negar e esquecer de que há um desejo em relação ao corpo da mãe. Então, o menino se afasta do corpo da mãe, ele decide, então, é claro que de maneira, vamos dizer assim, inconsciente, ele decide, então, deixar a mãe e assumir, então, o seu próprio órgão, onde ele vai direcionar a sua libido, sua energia, vamos chamar assim, ainda freudianamente falando, psíquica. Bom, essa travessia ela é muito importante porque o recalque ele é o aspecto estrutural do neurótico. Então, quando a gente fala sobre essa passagem no qual o pai se apresenta como um terceiro e há uma ruptura nessa relação, há então a constituição, a partir do recalque, do Ferdinand, há então a constituição do neurótico. Então, isso é tão importante porque isso não fala só sobre as psicopatologias da neurose, como a formação da fobia, da obsessão, da histeria, mas também versa de uma maneira muito importante sobre a própria constituição do neurótico. E quando não há esse enlace do terceiro, a gente vai dizer que não há o recalque, há então uma espécie de foraclusão, então o pai ele não é reconhecido na relação, e esse não reconhecimento na relação provoca então uma estrutura e as suas psicopatologias, que é a psicose, a depressão, a mania, a melancolia, a esquizofrenia, o delírio, a alucinação, entre outras possibilidades. Bom, quero dizer então de que o complexo de Édipo é fator estruturante, não é só um drama infantil, nenhuma criança escapa, e para que você possa aprender mais sobre ele, vale a pena você dar uma olhada nas obras, na dissolução do complexo de Édipo, um texto muito importante do Freud, mas também um outro texto muito importante, mais atual, do Nasio, Juan David Nasio, que é Édipo, o complexo do qual nenhuma criança escapa. Fico por aqui, espero que tenha pelo menos introduzido a noção, muita coisa ainda se deve falar sobre isso, mas que você possa então mergulhar e aprender cada vez mais. Não se esqueça que no dia 27/3, às 20 horas, nós teremos um encontro, onde eu vou estar falando sobre psicanálise, a profissão do presente. Essa aula magna ministrada por mim terá como objetivo trazer muitos conteúdos em relação à psicanálise como fator fundamental para o tratamento do nosso sofrimento, dos nossos sintomas hoje, não só no futuro, mas hoje. Psicanálise importa hoje e amanhã, mas quero te mostrar como é fundamental. Dia 27/3, esse mês, às 20 horas, eu te espero lá.